Olá, muito bom dia a todos. Começamos mais uma manhã democrática aqui na tela da Band. Band Eleições Regional 2012. E hoje nós vamos conversar, entrevistar, apresentar diretamente para vocês os candidatos à prefeitura da cidade de Vinhedo. Claro que a gente fala os candidatos porque estaremos com dois aqui. Nós somos 3 candidatos lá. Infelizmente, um abriu mão do nosso convite. O candidato Milton Serafim preferiu não dar essa entrevista. Não sei o motivo, mas foi uma opção dele. Por isso nós estaremos entrevistando os outros 2 candidatos. O candidato de hoje é o candidato professor Chinha, pelo PT, PSOL, PDT. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Zé Arnaldo, tudo bom? E hoje nós ganhamos um reforço aqui, como todos os domingos estaremos com ela também, Rose Globinetti. Bom dia, Rose. Bom dia, Zé Arnaldo, bom dia, candidato, bom dia a todos que estão nos assistindo. E a sua pergunta para o professor? Professor, Vinhedo, ela se destaca principalmente pelos inúmeros condomínios que tem na cidade. E recentemente o Ministério Público exigiu um TAC para proibir que novos loteamentos fechados de condomínios sejam abertos na cidade. Qual que é a saída para o município? Encerra mesmo, proíbe-se novos condomínios ou acham, tem terreno ainda, é possível receber esse povo que é de fora, que muitas vezes só usa a cidade como cidade dormitório? Qual que é a saída de planejamento urbano para Vinhedo? Rose, você já apontou aí a saída de planejamento urbano. O que ocorreu é que se abriu de uma maneira desenfreada esses loteamentos, esses condomínios, e sem um mínimo de planejamento, né? Nós estamos hoje com consequências graves no nosso município em função dessa abertura que eu considero irresponsável. Foi feito centenas de concessões aí de expedições aí de autorizações para abrirem condomínios, abrirem loteamentos e sem planejar. Nós estamos vendo o trânsito do nosso município hoje, é um caos. Né? Por quê? Porque você tem que estar planejando a cidade para estar recebendo esses investimentos, você tem que ter infraestrutura adequada. E não foi feito isso, simplesmente se autorizou lotear, né? Loteou de uma forma desenfreada. Né? E hoje o atual prefeito, que inclusive foi o grande responsável por esse tipo de política, né? Vem a público, até ele mesmo vem falando, olha, eu estou fechando, mas depois que abriu a porteira aí a boiada toda escapou, não adianta fechar mais, né? Teria que ter havido um planejamento, ter mais seriedade com esse quesito, porque é uma coisa que tem uma repercussão muito forte em todas as áreas do município. É tanto na questão da educação, tanto na questão da infraestrutura, na questão do esgoto, na questão da água, né, do trânsito, da segurança, tudo impacta. Você faz a política que foi feita lá foi uma coisa... Eu considero como a coisa mais grave que ocorreu no nosso município. Foi de uma irresponsabilidade com o futuro do nosso município, de uma coisa assim fantástica, né? Que não pode ser feito dessa forma. Agora, caso o senhor fosse eleito, o senhor iria proibir ou o senhor iria tentar consertar o que está com problema? Qual seria a sua política, Rose, na questão de condomínios e loteamentos fechados? Perfeito. Nós vamos ter que porque quem teve a sua aprovação dos seus investimentos, desses condomínios, desses loteamentos, olha, ele está respaldado em lei, né? Então, o que nós temos que fazer como prefeito? Nós vamos ter que consertar as coisas que foram feitas de forma apressada, assodada, sem planejamento. Nós vamos ter que literalmente correr atrás do prejuízo, né? Porque se você não planeja antes, é óbvio que a coisa vai acontecer de forma errada, vai trazer consequências graves para todo mundo. É isso que nós estamos vivendo em Vinhedo, né? É uma cidade que poderia, só para concluir, Zano, é uma cidade que poderia ter uma composição aí dos investimentos imobiliários de uma forma muito melhor, né? E não foi assim uma predaram o Vinhedo, né? Mas a situação está lá instalada, né? Eu queria saber exatamente onde há o déficit. O senhor passou pelo trânsito, então eu pergunto, o que o senhor vai fazer para resolver o trânsito? O senhor passou pela água, há um déficit de água e esgoto, o que o senhor vai fazer? Né? Falta de água. Escola, há déficit em razão desse crescimento. Quais são as principais carências, então, em razão disso? E o que o senhor pretende fazer para resolver, se for eleito? Olha, o IBGE divulgou agora essa semana, foi divulgado no jornal local da cidade,
que nós temos uma das maiores perdas de água tratada da região metropolitana de Campinas. Então, nós temos que ter uma ação muito forte nessa questão de não perder a água que a gente trata na distribuição. Isso vai ter que ser uma ação importante. Outra ação importante na questão da água, que sempre foi problema em Vinhedo, porque nós temos mananciais. Os nossos mananciais não são fracos, os mananciais de água em Vinhedo, né? O nosso maior manancial é o Rio Capivari, que se encontra numa condição não tão adequada, custa muito caro para a gente tratar aquela água do Capivari. Temos que fazer um consórcio com Louveira, porque Louveira ele contribui, a cidade contribui muito para estar deteriorando as condições das águas do Capivari. Então, para eles tratarem o esgoto deles, ter uma condição melhor da gente captar essa água, que ajudaria muito a Vinhedo. Outra coisa, por exemplo, no trânsito. No trânsito lá na nossa cidade, o que nós temos que fazer? Um dos grandes problemas que o pessoal enfrenta é estacionamento. Nós temos um problema seríssimo de estacionamento na região central do município, onde se concentra a maior parte do nosso comércio, que nós temos que estabelecer bolsões de estacionamento para que as pessoas possam deixar seu carro, fazer as compras normalmente no centro do nosso município. As agências bancárias todas estão no centro do município. Inclusive, uma forma de desconcentrar, nós temos em Vinhedo o bairro da Capela, que concentra quase 50% da população vinhedense, um comércio intenso, atividade industrial muito forte, um bairro maravilhoso, é uma cidade. Eu estou fazendo campanha lá, estou falando para eles, né, para os capelenses lá. Olha, a Capela é uma cidade que existe igual, similar à Capela, poucas cidades no Brasil. E, no entanto, não tem uma agência bancária. O fato de não ter uma agência bancária na Capela faz com que as pessoas, os comerciantes, os cidadãos lá que residem na Capela, tenham que se deslocar até o centro. Isso daí impacta, Rosa, impacta no trânsito. Então, olha, às vezes as pessoas falam, trânsito, olha, preciso fazer avenidas, preciso desapropriar. É caríssima essa solução, né? E uma solução desse tipo já aliviaria muito o fluxo de veículos no centro do nosso município. Mas o senhor teria espaço para instalar os bolsões? Porque eu já estive em Vinhedo, sim, eu não consigo ver, porque de fato o estacionamento lá é um problema. Eu precisei ir numa padaria para comprar um negócio, parar o carro, não conseguia parar. Mas existe espaço para montar esses bolsões, para implantar esses bolsões? Olha, eu acho que há soluções. Na nossa chapa, nós temos engenheiros que participam da nossa chapa, eu até solicitei para fazer um estudo. Nós temos uma região ali perto da antiga estação ferroviária, que infelizmente, né, é um dos problemas, né? Você vê, a gente enfrenta problemas de trânsito, porque ao longo do tempo se desfizeram de opções aí que são fantásticas, né? Que é a questão dos trens e tal. Bom, lá nós temos uma região, essa antiga estação ferroviária, que eu acho, pedi estudo já, para fazer estudar uma solução que ali já tem um bolsão, né? Mas ele tem um desnível muito grande em relação à região central, eu acho que dá uns 7, 8 metros de desnível. E nós fazemos uma grande rampa, fazer um elevado, suspenso, fazer como os shoppings têm, que eles fazem os seus estacionamentos, aí, os prédios de estacionamento. Eu acho que nós vamos ter que partir para uma solução dessa, né? Para principalmente ser como a reserva para os comerciantes, que tem um comércio vigoroso no nosso centro, deixarem os seus veículos nesse estacionamento e livrar, né, para os cidadãos outras vagas. Candidato, curioso, né, que o nosso telespectador talvez pense, poxa, qual a melhor opção? Fazer condomínio, virar cidade dormitório, ou fazer indústrias para poder arrecadar mais, ICMS, enfim, essas coisas todas. E Vinhedo até que tomou recentemente um caminho também de atrair investimento industrial lá. A gente percebe aqui muita coisa que Vinhedo não tinha, que acabou tendo. Mas a chegada dessas empresas, imagino eu aqui, leva para lá também mais gente. Essas pessoas vão morar onde? Como é que vai se desenvolver o aspecto industrial de Vinhedo sem ter espaço para moradias? Ou tem esse espaço para moradia popular? Se tem o problema da água, ou seja, alguma coisa além do que foi dito aqui tem que ser feito para poder estimular, para sustentar esse crescimento. Sim, Zé Arnaldo, olha, o fato, primeiro que eu tenho uma compreensão da seguinte forma, eu não acho que uma coisa inviabiliza a outra, né? O nosso município, nós temos que persistir no equilíbrio que nós construímos através da história de Vinhedo, do povo vinhedense construiu isso,
né? Que é de ter atividade industrial forte, é ter condomínios é uma coisa importante para o nosso município, é ter um comércio vigoroso, né? Isso aí tudo, esse equilíbrio é que faz da nossa cidade uma cidade diferenciada na região metropolitana de Campinas. Então nós temos que persistir com isso daí, continuar atraindo empresas, continuar criando opções. O problema é que eu falo, você falou na questão da habitação. Na questão habitacional em Vinhedo, nós temos o governo federal que tem o projeto Minha Casa Minha Vida. Nós temos o governo estadual com o projeto do CDHU, tá certo? Qual que é o projeto municipal de Vinhedo, de habitação? Não tem. E tem recurso para fazer isso. É uma cidade que arrecada 1 milhão por dia. Não é possível a gente não construir um programa habitacional municipal. Qual que é o déficit de moradias em Vinhedo hoje? Deve estar em torno de umas 1.000 famílias, mais ou menos, alguma coisa assim, tá? Eu não tenho exatamente os números, mas eu participei quando... Por exemplo, o Zé Arnaldo colocou moradia, eu acrescentaria saúde e educação, falta de vagas em creche e atendimento à saúde. Qual que é o projeto do senhor para poder atender essa demanda que vem de fora? Porque se monta uma indústria, vão pessoas morar lá. Claro. Se você monta um condomínio, vão os empregados morar lá. Como que você... Porque são essas pessoas que acabam utilizando o serviço público. Veja, Rose, não é o fato de se montar e estão chegando as pessoas. Né? Nós já temos um déficit já histórico no município que nós temos que zerar. Por exemplo, na questão habitacional, eu tenho um projeto, que é um projeto antigo que nós já desenvolvemos em Vinhedo, que eu sou fundador do PT, e a gente tinha uma associação dos 100 casas da cidade. Nós conseguimos, na época, implementar 3 grandes projetos lá habitacionais, que é o Jardim Nova Canudos, o Jardim Palmares e o Jardim São Tomé, que são lotes urbanizados. Nós, na época, organizávamos o povo para forçar os prefeitos a desapropriar e urbanizar esses... Eram sítios, bem na verdade, que ficaram abandonados e foram feitos dessa forma. E está lá, é referência hoje, né? São bairros muito, muito legais para as pessoas morar. Quero retomar isso. Eu até dei um nome, vai chamar Lar Docilar, meu projeto habitacional, para estar atendendo os vinhedenses, de 20, 25 anos, escuta, de 20, 25 anos que moram no nosso município e não é gente que está chegando não, é gente que está lá e que não foi atendido. E tem os projetos do governo estadual, federal, só que o municipal, o pessoal cruzou os braços, não fizeram nada. Né? Nós vamos fazer, nós vamos retomar. Na educação, olha, eu fui secretário de educação por 8 anos. Eu deixei a educação do município de Vinhedo com apostilado, como uma escola de ensino particular, com o método Pueridomus. Nós temos uma escola em Vinhedo que se chama São Bento, que utiliza esse método. E eu tinha deixado para toda a rede, para o pessoal que mora na Capela, o pessoal que mora nos Três Irmãos, na Vila João 23, no centro, todo mundo, os filhos do trabalhador, tinha uma educação igual de colégio particular. Abandonaram isso. Abandonaram. Vou retomar essa coisa. Né? Então, isso é possível. De vagas em creche, que é criação de vagas em creche. Até que a gente não consiga construir as creches necessárias, porque, eu repito, é 1 milhão por dia que nós arrecadamos em Vinhedo. 1 milhão por dia. Nós temos recurso para fazer as creches necessárias para as nossas crianças. Mas até que a gente não tenha o tempo hábil de construção, a gente não consiga... Nós vamos comprar vaga em creches da rede particular de Vinhedo. Como faz Sumaré. Sumaré faz isso. Eu conheci o projeto deles, está atendendo. Vou fazer isso. Porque creche é um direito da criança. Todas as crianças têm direito a ter a sua vaga na creche. Nós vamos atender esse direito. Né? Qual que é a sua política para idoso? Porque nunca prefeito nenhum fala de idoso, né, Zé? É impressionante, né? Então. A população está envelhecendo e eu preciso pensar no meu futuro. O meu também. Mas é que o meu também é distante. Qual que é a sua política para... Olha, tem a ver com a sua pergunta anterior, da questão que você tinha me perguntado a respeito da saúde, né? A questão do idoso tem muito a ver com a questão da saúde, porque infelizmente, né, a gente vai ficando velho e as coisas, o meu joelho vai doendo, né? E todo mundo, né? E a gente vai fazer o seguinte, olha, eu quero instalar um projeto, que já até batizei também, que chama Zelo e Carinho, que vai ser um projeto onde nós constituímos equipes de médicos domiciliares, né? Médico, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta e enfermeiro. Umas 5 ou 6 equipes nós conseguimos atender toda a cidade. E um dos principais alvos dessa ação é justamente o idoso.
aquele que está acamado, que tem que fazer uma verdadeira operação de logística, bem na verdade é essa, chama lá o SAMU, chama lá o resgate para pegar essa pessoa, para mobilizá-lo, às vezes está na cama, é causador nas pessoas, né, e leva para o pronto-socorro, para um posto de saúde para fazer um curativo. Né? Então é um custo, além do custo financeiro, né, de mobilizar tudo isso, é o custo da própria pessoa, né, que está numa condição super frágil. Professor. Com esta política, a saúde vai chegar na casa do idoso. Entendeu? Então a gente vai estar fazendo esse atendimento domiciliar. E não é construir nada, viu, Zé Arnaldo? Não constrói nada. Acabou. É que acabou o horário. Eu queria te interromper, na conversa até muito boa. Professor Chinha, muito obrigado pela sua presença. Vinhedo pôde acompanhar mais de perto parte do seu programa. Nós agradecemos muito a tua presença aqui, viu? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Né? E um abraço especial ao povo de Vinhedo. Olha, podem contar comigo. E Vinhedo estará em mãos zelosas e mãos limpas. Vamos ao intervalo, voltamos já com mais um candidato à Prefeitura de Vinhedo. Por favor, continue aí.